artistas populares, primeira parte, uma foto minha desse tamanho, de lavar, lavou na área, está escrito embaixo, Grafina andando de camisola pelas ruas. Depois, quando a ditadura abriu os arquivos, que eu fui ver aqui pro julgamento, ler o julgamento, o juiz que pegou meu caso, que devia ser um cara progressista, mas super careta, ele falou, ela não estava de camisola, ela estava com uma moda da época que chama maxi saia. Nossa! Era de lavar, a gente falava com as roupas de todas as culturas não judaico-cristã, de lavar, enfim, né? Maxi saia. Bom, não era camisola. Não, é maxi saia, de a puta andando pelas ruas de camisola. Então, assim, eu tinha 20 anos. Eu cheguei em Paris, traço, né? E logo conheci a Dija Castro, Deleuze e Guattari, por sorte. Grande sorte, não é minha sorte, né? Mas eu estava buscando essa questão. Então eu caí ali de cheio no pedaço, que ia me ajudar a dar corpo para essas questões que eu já estava nelas, né? E aqui eu fazia ciências sociais, aí que eu comecei a fazer filosofia por causa do Deleuze, depois fazia psicologia por causa do Guattari, e acabei na arte por causa da Lígia, no fundo é bem isso, né? Bom, mas aí eu comecei fazendo análise com o Guattari, que a classe me apresentou para ele, mas fiz só um pouquinho e depois virou uma amizade. E o Deleuze ficava brincando com a gente, dizendo que ele não era meu esquizoanalista coisa nenhuma, que o meu esquizoanalista era o Deleuze. Porque, aliás, eu e o Guattari, a gente tinha a mesma doença e ia tratar a ele. Ele dava umas cirulinhas pra gente, isso eu não conto no filme. O Deleuze dava uma maleta, que nem uma maleta de mala, de texto, né, de livro, como se chama? Passa. Só que se abria, era só químicas. Todas as espécies que tinham folhas. Mas muito tipo de remédio, muito tipo de químicas, drogas das mais variadas origens. E daí, ele dava um remédio, a gente dizia que era isso que era, Aí, nessa época, ele pediu para eu fazer um trabalho com ele, que era de comparar 2 gritos de morte de 2 personagens, de 2 óperas do Alban, que uma ópera chama Boitset e a outra chama Lulu. Lulu até tem um filme muito bonito, antigo, do Paz. Tem livros, se vocês puderem, acho que é dos anos, sei lá. E essas 2 personagens, a Lulu era uma personagem que teve que sair do país dela, porque ela tinha muita vitalidade, era 10 mil por hora, não sei o que, e teve que sair, sei lá, por que razão, e está no exílio, né, em Londres. O pai dela, que era quase esquizo, assim, uma figura, o pai, ela e o pai lá, que era baixinho, estão lá no filme, não estou lembrando a história do filme. Aí ela está morando numa água furtada em Londres, na maior miséria, na pior, e é Natal, e ela decide descer na rua fazer mexer para ganhar uma grana para comprar uma pinitinha pro Natal. E aí chega o justificador, o azar, e sobe com ela. E ele fica tão fascinado pela vitalidade dela que ele quase me mata. E na hora que ele pega o facão, tinha só um pão duro na mesa, um facão. Ele pega o facão do pão para matar ela e ela vê que vai acontecer isso. E ela solta um grito, que na ópera é um grito, o filme começa com esse grito. E morre. E a Maria é uma mulher de soldado, esse Boitset, que é assassinada, mas o grito dela é como se morrer fosse igual a viver, como se viver fosse igual a morrer, muito válido. E ele queria que eu comparasse esses 2 gritos. Eu não fiz esse trabalho porque eu fizesse com ele, eu tinha 20, sei lá, 2 anos no momento, eu falei, esse cara está alucinando de achar que eu sou capaz de pensar alguma coisa. Eu tinha 22 anos. Hoje eu até diria que eu teria sido, mas imagina, né? E ainda frágil do jeito que eu estava. Eu não fiz. Só que esse troço, sem eu perceber, foi me trabalhando na memória do meu corpo. Né? 8 anos depois, eu estou numa aula de canto, porque na minha vida eu sempre que estou numa passagem muito importante, sem saber, quando eu vejo, estou fazendo canto. Aí eu estava fazendo canto com mais 2 amigas francesas. E com uma cantora de música contemporânea, de jazz improvisado, essas coisas. Já nada a ver com canção. E num certo dia, era sábados à tarde, ela nos pede para cada uma lembrar de uma canção. E a gente ia trabalhar uma canção. Aí a canção que me veio, uma canção do Clube Carisma, mas antes ainda, daquele dia, do CD Domingo,
Caetano da Gal. Era aquela cantar como um passarinho, de manhã cedinho. Tá vendo? Abre as asas, passarinho, que eu quero voar. Me leva pra janela da minha, na beira do rio. Aí que eu comecei a cantar isso, eu vi de novo. Começou a me dar um negócio, né? Eu senti que a voz, o timbre da voz estava furando meu corpo. Aí eu pulei assim e falei, eu vou voltar para o Brasil. A minha professora, que era muito zen, ela deu uma bronca, ela falou, não se pula dessa maneira. A sensação da dança, vocês sabem. Porque a gente está tudo em almofadões ali, como que pula desse jeito? E eu voltei. Aí, 10 anos depois, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, que eu conto, a minha tese é aquele livro Cartografia Sentimental, que é meio que a leitura dessa experiência toda, desde a contracultura até o final dos anos 80, quando eu fiz a tese. Aí volta essa história, e eu me dei conta que aquilo que aconteceu naquela aula de canto tinha muito a ver com essa proposta do Deleuze, ele foi um incidente. Incidente não é? Incitante. Ele foi um incitante. Incitante melhor que excitante. Ele foi um incitante na minha vida, né? Porque o que aconteceu? Quando eu saí do Brasil e fui para a França, eu sabia francês mais ou menos. No dia seguinte eu falava francês sem escutar. Mas até hoje eu falo francês e ninguém percebe que eu sou francês. E eu não podia ouvir falar brasileiro, se eu ouvisse falar brasileiro, virava. Anos, até eu conhecer o Tunga em 78, que foi também que ajudou a voltar no Brasil. Que aí comecei a poder ouvir português. Por quê? Porque na memória do brasileiro, da língua brasileira, não dos conteúdos das palavras, mas da memória corporal da língua, estava inscrita a memória do trauma da ditadura, da experiência que tinha passado. Então, ouvir aquilo era puxar a ferida que estava encapsulada. Enquanto que no francês, era quase zero de camada de memória, muito pouco. E eu, no francês, fui criando um ambiente, né? Já que ali tinha morrido o ambiente, fui criando um ambiente na língua francesa. Então, e o que aconteceu naquela aula? Naquela aula eu estava vestida eu via muito vestida como muita gente, de salopete, jardineira, aquela jardineira de coxa gasolina, branca, camiseta branca. A gente gostava muito daquela época no Paris de se vestir assim. E eu senti, naquela aula, eu senti como se aquele timbre estava perfurando meu corpo, porque meu corpo era de gesso. Isso eu senti na hora. 10 anos depois eu saquei que o gesso, na verdade, era toda aquela roupa branca, que na verdade era a língua francesa. Que eu tinha botado um gesso em volta do meu corpo, na língua francesa, para dar sequência à criação, para proteger a impossibilidade de criação que estava desagregada na língua brasileira. Muito bem. Quando Deleuze me propõe para comparar esses dois gritos, na verdade, estava fazendo um ato de incitante que implicava em entrar em contato, com o contato de poder gritar aquela dor, mas gritar toda aquela vitalidade, não da vítima, gritar aquela vitalidade que não quer morrer, né? Então, e o grito é timbre, é a corporeidade da língua. Eu estou pedindo explicar neurofisiologicamente.